Eu vou receber. Aleluia. Amém. Levante suas mãos, feche seus olhos. Ministério de Louvor, obrigado. Uma bênção, parabéns mais uma vez. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque essa manhã nós decidimos romper com a nossa carne, romper com as nossas tradições, romper com os nossos achismos, romper, Pai, com outras coisas que nós temos para fazer de bem, agradável e lícito. Mas nós decidimos, Pai, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E dessa forma, as demais coisas nos serão acrescentadas. Queremos te agradecer pelo convidado de honra que já está aqui, chama-se Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que esse Espírito tem total liberdade para agir em nosso meio. Tem total liberdade para nos edificar essa manhã, para nos instruir, para nos ensinar, para nos constranger, para advogar a nossa causa, para nos conduzir em triunfo em todas as coisas. Nós declaramos um culto, Pai, uma escola bíblica abençoada, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Deus é muito bom, irmãos. Independente daquilo que estejamos sentindo, daquilo que a nossa mente está tentando colocar em nossa existência de uma forma errada, independente, irmãos, se estamos arrepiados ou tremendo, ou se estamos tranquilos, sem sentirmos nada no nosso corpo, independente de qualquer sintoma, independente de como esteja a nossa conta bancária, independente de como esteja o nosso relacionamento conjugal, independente de como esteja a nossa casa, os nossos planos e os nossos projetos, Ele é Deus. Aleluia. Amém? Diga, Ele é Deus e Ele é meu Pai. Então nós estamos encerrando hoje a matéria Caráter de Deus. Desde já agradeço ao Senhor por essa tão grande oportunidade. Amém? Aos irmãos que vieram, aos livros que foram comprados, adquiridos, ao esforço de cada um de vocês em estudar esse tema. Então eu já antecipo que nós não podemos deixar isso aqui somente nesse mês. Esse assunto ele deve ser estudado durante todos os dias da nossa vida, porque senão, como eu já falei, nós vamos ser enveredados por todo tipo de doutrina errada no que diz respeito a Deus. E Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Deus, Ele é o nosso Pai. 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 A nossa alma, irmãos, contaminada por algumas coisas do passado, antigas, e de alguns ensinamentos errados, ela permanece achando que Deus é apenas Deus. Mas Ele é Deus e é Pai. Amém? Então, como Ele é o nosso Pai, nós podemos dizer Abba Pai, Paizinho querido. E nós podemos também identificar que o Pai, Ele sempre quer o melhor para o Filho. Aleluia. Ele não quer trazer uma repreensão em forma de doença, uma repreensão em forma de morte prematura, uma repreensão em forma de miséria, de enfermidade, uma ansiedade. Não, Deus não faz isso. Ele é bom, Ele é a rocha, Ele é a pedra angular que os edificadores rejeitaram e que nós a recebemos. Nós estamos fundamentados sobre a rocha que é Cristo. Amém? Aleluia. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. E alguns irmãos, eles, não por maldade, mas por falta de ensinamento, por falta de conhecimento, e por falar em conhecimento, a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos aprisionará. Amém? Aleluia. E a verdade vos libertará. Esse conhecimento, ele expressa exatamente a perfeita vontade do Pai para a nossa vida, de modo que, crendo em Deus como Ele é, nós iremos... Estão entendendo? Os irmãos acordaram? Aleluia. Dê um sorriso para o seu irmão, diga a ele: bom dia, irmão. Diga graça e paz. Diga a ele: Deus é o seu Pai. Aleluia. Começou a melhorar.
Amém? Conhecer a Deus, irmãos, é importante, porque o povo perece por falta de... Não é por causa de campanha, não. É por falta de conhecimento. Eu pensei que era por outras coisas, mas não. O povo perece por não conhecer aquele que é o seu Pai. E o caráter de Deus, ele é expresso, e ele só pode ser manifesto para nós e através de nós, se nós o conhecermos. Conhecendo a verdade liberta. O povo perece porque falta o conhecimento, ou seja, algo que não vai acontecer conosco essa manhã, porque nós temos recebido o conhecimento expresso, a palavra pura como ela é, sem mistura. Amém? Fé é importante ser desenvolvida. Todos nós recebemos uma medida de fé quando nascemos de novo. Essa medida, diga ao seu irmão, precisa ser acrescentada. Diga a ele. Nós precisamos fazer crescer essa medida. E fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que não têm fé, aqueles que não conhecem, aqueles que não andam no caráter, não recebem os benefícios de Deus. Mas conhecendo o caráter, nós estamos prontos para recebermos agora os benefícios daquele que é o nosso Pai. Amém? Deus é bom, Ele quer abençoar mais e mais a nossa vida. Na verdade, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e a fé que nós recebemos, ela põe essas bênçãos em manifestação. Amém? E a fé, ela só opera pelo amor. É necessário que aqueles que creem em Deus, creiam que Ele existe, e que Ele se torna galardoador daqueles que o... Pergunta ao seu irmão, está pronto para receber o seu presente? Aleluia! Ai, Jesus. Amém? Deus, Ele gosta de presentear, irmãos. Diga para o irmão do outro lado, está pronto para receber o seu presente? Aleluia. 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 Deus, Ele é galardoador. O que é galardoar? É presentear. Presentear. Deus é presenteador, Ele é galardoador, faz parte do caráter dEle. Ele não tira, Ele dá. Gostaram da revelação? Deus não tira, Ele dá. Em Tiago 1,17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Diga, Deus é bom. Aleluia. Então alguns irmãos, como eu havia falado, por falta de conhecimento, ou por alguns ensinamentos errados, não por maldade, dizem que há dois deuses, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Mas diga comigo, Deus é um. O que muda são as alianças e as dispensações. Amém? Mas Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda. Não muda. O plano original de Deus em Adão, nós vemos que Ele criou Adão e Eva, colocou um jardim e disse a Adão: começa a lavrar esse jardim, dê nome aos animais. Isso aí é uma prosperidade para você. Isso aí é a minha perfeita vontade para a sua vida. Domine, governe, sujeite a terra. O que é sujeitar a terra? É ter autoridade sobre ela. Amém? Ter autoridade, dar voz, dar comando. E o melhor de tudo, diga comigo, desfrutar. Amém? Então Adão não se acordava querendo pagar contas, preocupado preocupado com as contas que teriam que ser pagas. Adão não estava preocupado com a feira que tinha que fazer. Adão não estava preocupado com o concurso que iria prestar. Adão não estava preocupado com o trabalho que tinha que executar na segunda-feira. Adão não tinha preocupação.
ele já era bem ocupado. E nessa ocupação havia uma plenitude de Deus sobre a vida dele para reinar, governar e sujeitar. E a Bíblia diz que existiam rios, e um dos rios havia ouro, e o ouro desse rio era bom. Diga comigo, tudo que Deus criou é bom. E por conta do pecado original, irmãos, como nós já sabemos, houve uma maldição, a terra foi amaldiçoada. Mas em Cristo, todas as coisas foram restauradas e a terra foi novamente abençoada por pessoas que se chamam na nova aliança de sal da terra, de luz do mundo, que se chamam a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Com essa bênção, essa sujeição pode voltar, esse domínio pode voltar, esse governo, ele volta, de modo que nós podemos governar sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a falta, sobre a miséria, sobre tudo que vem nos afrontar. Amém? Não precisa ter um título, não precisa ser um governador, não precisa ser um presidente, não precisa ser pós-graduado em algumas matérias da vida, não que isso seja ruim, são coisas boas, mas nós precisamos apenas ser filhos e manifestarmos o caráter de Deus. Amém? Esse caráter ele segue com autoridade, ele segue com consciência daquilo que nós já somos nele, e daquilo que nós podemos por ele, e daquilo que podemos nele, e daquilo que somos nele. Nele quem? Em Cristo. Ele é a perfeita expressão do Pai. Ele é a perfeita expressão do Pai. Ele é a perfeita expressão do... Diga comigo. Ele é a perfeita expressão do Pai. Mais uma vez, para a nossa alma ela ficar consciente dessa verdade. Ele é a perfeita expressão do Pai. Então, quer ver Deus? Olha para Jesus. Quer ver como Deus opera? Olha para Jesus. Quer ver como Deus se move? Olha para Jesus. Quer ver como Deus é? Olha para Jesus. Lê os evangelhos e vê a caminhada dele aqui na terra. Amém? Em Levítico, capítulo 19, eu gostaria que você abrisse lá. Estou falando sobre alguns atributos de Deus, amém? Atributos é aquilo que é atribuído a Ele. Aleluia. Levítico capítulo 19. Então alguns irmãos, por falta de conhecimento ou por outras questões que nós vemos por aí, pensam que existem dois deuses, um na antiga e um na nova, mas Deus é um. Em Levítico capítulo 19, aleluia, diga: eu estou respirando, e esse fôlego é para glorificar a Deus. Dê um glória a Deus aí. Aleluia, está começando a ajudar o pregador, amém? Aleluia. Levítico capítulo 19, versículo 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É importante nós destacarmos aqui que o livro de Levítico foi escrito para o povo de Israel, onde leis e estatutos foram criados e deviam ser obedecidos, porque sem graça há fulminação. E quando não se praticava alguns preceitos do livro de Levítico, um livro de lei, existem várias leis aqui, leis acerca dos crimes, leis acerca dos sacerdotes, leis acerca dos casamentos, leis acerca das religiões, N leis aqui existem. E na antiga aliança, sem Jesus ter vindo, morrido, crucificado, ressurreto, ascendido aos céus, há uma instrução para o povo de Israel em amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus estava dizendo aos israelitas
que entre eles deviam ser amados uns aos outros. Ora, se na antiga aliança Deus manda amar uns aos outros dentro do povo de Israel, nós podemos observar que é um Deus de amor. Mas tinham pessoas que eram fulminadas. Sim, eram fulminadas por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então nós temos aqui um exemplo de Deus mandando, ordenando, sentenciando uma lei e dizendo: olhe, ame ao seu próximo como a si mesmo. Qualquer caminho fora do amor seria um caminho de destruição, de fulminação, de morte. Amém, irmãos? Mas em Mateus capítulo 5, glória a Deus, diga: eu estou respirando. E a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Dê outro glória a Deus aí, por favor. Graças a Deus, aleluia. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Ouvistes o que foi dito? Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde estava escrito isso? Em Levítico, onde nós acabamos de ler, onde ele disse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas as nações vizinhas era para fazer o quê? Exterminar. Aí no Novo Testamento Jesus chama as pessoas e dizem a ela: olhem, vocês ouviram que em Levítico havia sido dito: amarás o seu próximo. Amarás vocês, entre Israel, entre os judeus, as tribos, se amem mutuamente. E odiarás o teu inimigo. Mas no versículo 44 diz: eu porém vos digo. Diga comigo, é o caráter de Deus. Só 3 disseram. Vamos dizer juntos: é o caráter de Deus. Ainda vai melhorar. Mais uma vez, é o caráter de Deus. Começou a melhorar. Aleluia. Ouvistes o que foi dito no 43. Vou repetir: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu porém vos digo: amai a vossos. Que é isso, hein? São 2 deuses, é? Que é isso que está acontecendo aqui? Ele tem um caráter que manda só um povo se amar mutuamente, e depois vem outro Deus chamado Jesus e manda amar os inimigos. Que não tem uma contradição não nisso. O negócio está meio troncho, não está? Alguns de nós pensam assim, mas não tem nada troncho, irmãos, porque Deus é perfeito. Amém? E se tiver um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, ele dá jeito. Aleluia. Não tem nada troncho. O que mudaram são apenas as alianças, os tempos, as estações. Sabe, irmãos, o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de levantar mãos santas e adorá-lo em espírito e em verdade chegou. O tempo de deixarmos a preocupação de lado chegou. O tempo de deixarmos o pecado chegou. Porque Jesus, ele disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Meu Deus, irmãos, como é difícil. Não é fácil. Você amar o seu inimigo não é fácil, irmãos. Bem dizer a quem está falando mal de você, a quem está falando de mim, eu dizer: não, é uma bênção de Deus aquela pessoa. Rapaz, ele disse isso de você, é uma bênção de Deus. Bem dizer. Quando vamos andar no caráter de Deus? Quando nós amarmos aos nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, e orar pelos que vos maltratam e perseguem.
aquele chefe está te perseguindo e está te maltratando, então é hora de orar por ele. Algumas circunstâncias estão acontecendo, nós precisamos, melhor dizendo, nos posicionarmos nessa palavra, nesse caráter. Amém? Amar a quem não ama você. Bem dizer quem está falando de mim. Esse é o caráter de Deus. Ora, na antiga aliança, Deus mandou amar somente entre eles, entre o povo da aliança, entre o povo de Israel. Mas na nova aliança, Deus manda amar os inimigos. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém? E como isso é capaz, irmãos? Como isso é capaz? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito, dentro do nosso Espírito, nos faz frutificarmos. Andamos em amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, gostaria que você abrisse lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13. É um manual, um capítulo de cabeceira. Irmão, o que é um capítulo de cabeceira? É um capítulo que nós precisamos ler todos os dias. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. 1 Coríntios está entre Gênesis e Apocalipse. Para dar uma dica para você achar mais rápido aí. Entre Gênesis e Apocalipse, 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Tem alguns irmãos muito sérios hoje. Existe um fruto chamado alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Amém? Então, não sei como está a sua vida, você também não sabe como está a minha. Mas independente nós precisamos andar alegres. E alegres não é assim, irmão. Aí é amargo, não é alegre. Chama amargo. E nós não recebemos fel, nós recebemos a Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu já me acordei rindo, Nos piores momentos da minha vida, eu já acordei rindo. E a mente faz: por que você está rindo, se tem tantas coisas para serem resolvidas? Né? E o Espírito dizendo: ria mais. E a mente querendo parar, e o Espírito dizendo: ria mais. E a mente querendo parar, e o Espírito: ria mais. Nós vamos seguir a mente ou o Espírito, irmãos? O Espírito. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Meu amigo, você pode cuspir fogo. Se você não andar em amor, se nós não andarmos em amor, vai ser como barulho apenas. E sabe o que é andar em amor? É se submeter à liderança. Andar em amor é se submeter à palavra. Andar em amor é amar aos inimigos. Andar em amor é bem dizer àqueles que nos maldizem. Andar em amor é não olhar somente para o próprio umbigo, mas para o corpo como um todo. Andar em amor não é criticar, não é falar, não é matar, não é roubar, não é destruir. Andar em amor não é mentir. Andar em amor é andar expressando o caráter de Deus. Mataram o fulano lá na cadeia, arrancaram a cabeça do cara. Toma, bem feito. Está andando no olho por olho e no dente por dente. Se mataram lá em cima, arrancaram a cabeça de um no presídio, nós precisamos dizer: Pai, tenha misericórdia da pessoa que não teve um discipulado como eu tive, não teve uma igreja como eu tive, não teve um pastor como eu tive, não teve uma formação como eu tive, não teve uma educação como eu tive, não teve uma oportunidade como eu tive. Mas agora eu oro pela família, Pai, para que o Senhor alcance aquela família, para que o Senhor alcance aquelas pessoas, aqueles parentes, conforte o coração deles, os filhos que ficaram, a esposa que ficou, a mãe que está desesperada. Esse sim é o caráter de Deus. 13:2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, cristão maduro, olhe para mim, não é o cristão que anda nos dons, é o cristão que anda no amor. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que era uma igreja que os dons do Espírito se manifestavam com muita força, porque as pessoas queriam a manifestação do Espírito, mas era uma cidade portuária, era uma cidade que existiam várias culturas, gregos estavam envolvidos, filosofias e vãs sutilezas estavam inclusas nesse período, havia entrado na igreja. É onde Paulo trata também acerca do equilíbrio no culto público. Ora, se um está pregando, o outro não pode estar dando profecia, o outro não pode estar falando de línguas, o outro não pode estar interpretando, mas seja feito tudo com ordem e com decência. E se orar em línguas e o povo ouvir, tem que trazer interpretação, irmão. Eu estou aqui, vamos adorar a Deus. Se tiver um ímpio, vai chamar você de louco. Se tiver um ímpio, ou um visitante, ou uma pessoa de outra igreja, vai chamar você de louco. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14. Pode ler isso lá. Mas quem ora em línguas no culto público, ore consigo mesmo e com Deus. Se houver línguas, tem que haver interpretação. E a interpretação ela vai vir para exortar, consolar ou edificar, e não para envergonhar ninguém. Aleluia. Vamos colocar os pontos no is. Os is, os pontos nos is. Aleluia. Mas se estamos só entre crentes numa vigília, Jesus, isso é maravilhoso. Você ora em línguas, cai, deita, rola, pula, sobe ali em cima, voa. E Paulo está dizendo: se você é assim e não anda em amor, para nada vale. Eu conheço um pregador, irmão, que menino, camarada chega, a gente se arrepia, cai, levanta, corre. Ele chega em casa, a primeira coisa que faz é chutar o gato. Pum! Coitado do gato, vai embora. Fala alto com os meninos, maltrata a esposa, maltrata os animais, maltrata tudo que é ser vivente, tudo que é de Deus. Mas quando o camarada prega, o fogo desce. Desce. Mas Paulo está dizendo para os pregadores da época que o fogo descia. Se vocês não andarem em amor, de nada vale. Não está andando em caráter. Porque quem anda em amor não rouba. Quem anda em amor não mente. Quem ama em amor não adultera. Quem ama em amor, anda em amor não se prostitui. Quem anda em amor não fala mal do próximo. Quem anda em amor não amaldiçoa ninguém. Quem anda em amor expressa o caráter. Então esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, deve ser um texto de cabeceira todos os dias, porque nós estamos sujeitos à ira no trânsito, naquele parente que fala mal de nós, daquele chefe que nos persegue no trabalho, daquele irmão que pensa que você é melhor do que ele, não entendeu nada do evangelho ainda, porque você está com uma escala maior do que a dele, ainda não entendeu nada. Quem está andando no caráter, irmão, nem sempre é quem está sendo visto. Aleluia. Quem está andando no caráter de Deus, nem sempre está sendo visto. Só quem sabe é Deus e Ele. E algumas testemunhas. Porque a Bíblia diz que se conhece o fruto pela árvore. Amém? Então vão olhar para você e vão dizer: é mangueira. Outro vai querer dizer: não, pé de caju. Mas algumas pessoas vão ver em você manga. Se você é manga, meu irmão, então não pode ser caju. Amém? Se conhece a árvore pelo fruto. Aleluia. Mas vamos abrir em Jó. Sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré.
Já ouviram essa música? Menina, eu estou como Jó. Está como Jó? Então você está bem demais. Jó capítulo 1. Vamos quebrar alguns biscoitos da religião. Estamos falando de atributos de Deus, amém? Vamos ver o que foi que aconteceu com Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos e o serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Versículo 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, diga comigo, banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Veja que vida boa. Diga comigo, Deus é bom. Diga comigo, eu quero esse estilo de vida. Amém? Sucedia, versículo 5, pois que decorrido o turno de dias e seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, diga comigo, dizia Jó, diga mais uma vez, dizia Jó. Aqui na interpretação grega, essa palavra dizia significa exatamente dizia. Amém? Significa exatamente falava, proferia. Ele anunciava. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, olhe para mim aqui um pouquinho. Nós paramos no versículo 5. Vamos dar continuidade no 6. Jó vivia de forma ansiosa, preocupado. Ele levantava à noite, não era somente para adorar a Deus. Ele levantava à noite para sacrificar a Deus, porque dizia: talvez pecaram. Havia um temor, uma preocupação. Havia não é? Eu acho que Jó não respirava bem. Uma angústia, um medo. E por conta disso, Jó sacrificava de madrugada. Porque Jó dizia: talvez. Quando nós falamos, ontem foi muito bom o culto de homens e mulheres. Se alguns não vieram por uma conta ou outra, perderam. Nós recebemos uma palavra poderosa do pastor Eliseu, onde ele citou Provérbios 18, 21, se não me engano, onde morte e vida está no poder da língua, o que bem dela utiliza como do seu fruto. Quando nós falamos, existem 2 reinos. Você fala a palavra, ou um reino pega, ou o outro reino pega. E Jó dizia: talvez eles tenham pecado, eu vou oferecer, eu preciso adorar a Deus, sacrificar, porque meus filhos, minha casa, meus parentes, será, ai meu Deus, alguma coisa pode ter acontecido. É isso que o texto está falando aqui. No versículo 6, ele continua: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu filho, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a ele, homem íntegro e reto, semelhante a Deus, e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Porventura tu não cercaste ele de Sebe, e ele e a sua casa e a tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Satanás está citando os atributos de Deus aqui. Você não cercou ele também, Deus, de bênçãos materiais? Diga comigo, ser próspero faz parte do caráter de Deus. Feche seus olhos e dê um grito bem alto: eu sou próspero! Aleluia. Jó não tinha concurso, nada contra o concurso. Jó não tinha faculdades, nada contra faculdades. Jó não tinha herança de família, nada contra a herança de família. Jó não tinha nenhum requisito a não ser Deus para que abençoasse ele e as obras de suas mãos. Então Satanás começa a citar o caráter, os atributos de Deus aqui. Ele diz: não cercastes ele com sebe, ele e a sua casa? Até quem é parente nosso é abençoado, está vendo, irmãos? E a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Nesse versículo 11, alguns teólogos dizem que Deus é ruim, que Deus é mau, que foi Deus quem trouxe toda a tragédia para a vida de Jó, por conta desse versículo 11. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. No capítulo 3, gostaria que você abrisse lá, Jó capítulo 3. Então nós vemos um diálogo entre Deus e Satanás. Satanás olha para Deus e diz: estenda a sua mão contra ele. E Deus, ele corrige essa afirmação e diz a Satanás: olha, você está autorizado a tocar nas pessoas, mas nele não. Nas pessoas, mas nele não. Versículo 25 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 25 de Jó: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então nós vemos aqui dois deuses, segundo alguns teólogos, mas não são dois deuses. Diga comigo: Deus se move por princípios. O que acontece, irmãos? Ele dizia nas madrugadas: vou sacrificar, porque talvez meus filhos tenham pecado. Satanás encontra uma brecha nessa ansiedade, nesse temor, e vai até Deus. E Deus disse: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, zeloso. E ele diz: vi. Só que ele está dizendo todas as vezes, e pensando todas as vezes, e ansioso todas as vezes, dizendo, preocupado, falando mal, temendo. Diga comigo: verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não foi Deus quem causou as tribulações de Jó, foi a sua própria ansiedade e o seu próprio medo. Porque está escrito aqui, e está escrito também no Novo Testamento: viste meu servo Jó, Deus o abençoou 2 vezes mais do que ele tinha. Ou seja, houve uma permissão de Deus por conta de uma legalidade humana, e não por conta de um atributo, e não por conta de um caráter deturpado, e não por conta de serem 2 deuses, mas por conta de uma falha humana, por conta de uma quebra de princípio. Porque ele dizia em sua lei, não é? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ande na minha presença e seja perfeito. Ele já tinha dito no Salmo 23 que ele era o pastor do povo e que nada lhe faltaria. Ao invés de nosso amigo Jó, nosso irmão Jó, se firmar nessa palavra, ele tinha medo. E medo atrai doença, medo atrai dívida,
Medo atrai problemas no relacionamento. Medo atrai desgraça. Então diga comigo, não foi Deus, foi a própria falha humana. Amém? O que nós devemos fazer? Não ter medo, irmãos. Porque Deus às vezes fica impedido de nos abençoar, de manifestar as suas bênçãos, porque nós estamos com medo. E se nós estamos com medo, nós não conhecemos o Pai que nós temos. E se nós não conhecemos o Pai que nós temos, nós não estamos andando em fé. E se nós não estamos andando em fé, nós estamos andando em pecado, porque a falta de fé é pecado. E se estamos andando em pecado, estamos caminhando para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então uma coisa sai puxando outra. É por isso que houve desgraça na vida de Jó. Não foi Deus quem colocou, foi Deus quem permitiu, por conta de uma legalidade que foi dada. Amém? Se eu ultrapassar sinais vermelhos, eu vou receber multa. Então, Deus lhe castigou. Não foi Deus que me castigou, irmãos. Porque Deus diz em sua palavra que eu devo ser sujeito às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Mas foi uma negligência minha em ultrapassar o sinal vermelho. Aleluia. Então o caráter de Deus é andar em amor. E quem anda em amor anda em obediência. Quem anda em amor anda conhecendo o Pai continuamente. Quem anda em amor anda em fidelidade. Quem anda em amor anda nos frutos do Espírito. Quem anda em amor não fofoca. Aleluia. Quem anda em amor não fala mal do próximo. Quem anda em amor não acusa. Se estamos acusando alguém, estamos fazendo o papel de Satanás. Ele é o promotor que acusa os filhos de Deus, né? Vamos dizer assim, para derrubar aquilo que foi construído pelo Senhor. Caráter de Deus, irmãos, ele prova, ele expressa que Deus é bom. Amém? Então, Deus não pode mentir. Tito, capítulo 1, abra lá por favor. Tito, capítulo 1. Glórias a Deus. Diga glória a Deus. Diga, eu vou andar no caráter. Aleluia. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Diga comigo, Deus não pode mentir. Em 2 Timóteo, está aí pertinho, 2 Timóteo, aleluia, volte umas folhinhas, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Deus não pode negar-se a si mesmo. Está escrito: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então o que é atributo de Deus? É o que lhe é atribuído. Ele não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Ele não pode fazer o mal. Em Tiago capítulo 1, vamos a Tiago capítulo 1. Glória a Deus. Passe umas folhinhas aí, está depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Diga comigo, Deus não mente. Deus não pode negar-se a si mesmo. Diga comigo, Deus não pode fazer o mal. Amém? Você está lendo na sua Bíblia aí. Deus não pode mudar. Em Tiago 1,17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Diga comigo, Deus não muda. Diga comigo, isso é um Deus bom. Aleluia. Ele não muda,
ele não mente, ele não nega a si mesmo, ele não faz o mal. Amém? Em Romanos capítulo 2, volte umas folhinhas aí. Romanos capítulo 2. Glória a Deus. Sabe que Deus não faz acepção de pessoas? Amém? Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus, ele ama nós que estamos aqui, cheirosos, bem vestidos. Deus ama o mendigo, Deus ama a prostituta, Deus ama o homossexual, Deus ama o ladrão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não ama as práticas do pecado, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, ele ama as pessoas, independente de. Amém? Que mais? Deus, ele não quebra a sua própria lei. No Salmo 119, vamos lá em Salmos, por favor, 119, no versículo 89. Aleluia. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Diga comigo, essa palavra está afirmada para sempre no céu. Amém, irmãos? Então Deus, ele não pode mentir. Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele não pode fazer o mal. Deus, ele não muda. Deus não faz acepção de pessoas. E a sua palavra está estabelecida para sempre. Como se chama? Todos esses requisitos que nós falamos aqui. Atributos. Esses são os atributos de Deus. E o melhor de tudo, nós vamos ver agora, em Efésios capítulo 5. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 5. Nunca mais nós vamos cantar, eu sou pobre, 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 não é? Nós vamos cantar que somos abençoados, prósperos, ungidos, filhos, que não mentimos, que expressamos o seu caráter, que exaltamos o caráter de Deus. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aleluia. Amém, irmãos? Então, esses atributos de Deus são nossos atributos também. Que diz: não podemos mentir, não podemos negar a Deus, não podemos fazer o mal, não podemos fazer acepção de pessoas e não podemos duvidar dessa palavra. Amém? Então quero dizer aos irmãos que eu sou muito grato a Deus por esse momento, por esses domingos que o Senhor tratou conosco, não é? Acerca de várias qualificações daquilo que Deus é e daquilo que nós devemos ser. Amém? Dá a oportunidade, repito, que foi dada. Muito obrigado aos pastores, aos ministros, né, aos responsáveis, a vocês que ouviram atentamente o caráter do nosso Deus. E o melhor de tudo, a prática desses ensinamentos, que é o que vai causar a diferença. Amém? Se procedermos bem, seremos aceitos. Muitas vezes ficamos preocupados, como Jó, ansiosos como Jó, acordando de madrugada. Não que não seja lícito, é bíblico e é bom, mas precisamos acordar de madrugada e vivendo, confessando o caráter de Deus, confessando como Ele é bom, confessando que Ele é um Deus imutável, que Ele não muda, confessando que Ele é onisciente, sabe todas as coisas,
que Ele é onipotente, pode todas as coisas, e que Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Declarando que Deus é o nosso Pai, declarando que Ele é fiel, declarando que a palavra funciona, declarando que ela é a verdade, declarando que eu estou submisso às correções do Teu Espírito, porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Amém? A nossa vida deve ser uma vida de adoração, expressando o que Ele é. Senhor, o Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, eu acredito no Senhor. Aí vem a dúvida e você expressa outra verdade. Aí vem a dúvida, aí você expressa a verdade. Aí vem a dúvida, aí nós expressamos o que está escrito. Amém? Então mostramos que Deus não é encarregado dos terremotos, das destruições, das mortes. Nós mostramos que Deus não é o autor da doença, mas da cura. Nós fizemos, irmãos, em 5 aulas, né, trouxemos um fundamento da palavra. Para mim mesmo, eu fui muito edificado com esses estudos. Amém? E se nós não procedermos bem nessas práticas, não seremos aceitos por Deus. Não seremos aceitos, irmãos, porque Ele não muda. Amém? Nós podemos mover o Senhor, não com choros, não com lamentações, mas nós podemos e devemos mover Deus através da Sua palavra. Ele se move através da Sua palavra. A doença vem, nós expressamos, somos curados. A falta vem, nós expressamos, somos supridos. A dificuldade vem, nós dizemos, somos prósperos, abençoados, vamos avançar. Amém? Diga ao seu irmão, não retroceda. Diga ao seu irmão, não retroceda. Diga a ele, exerça a sua autoridade. Diga a ele, domine sobre as circunstâncias. Aleluia, amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Então fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Começa a dizer o que Ele é para você. Isso, comece a dizer o que Ele é para você. Comece a dizer o que Deus é para você. Comece a dizer aí onde você está, o que você aprendeu durante essas aulas, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos. Comece a dizer, irmãos, Ele precisa ouvir dos nossos lábios que Ele é bom, que Ele não mente, que Ele é fiel, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, que nós reconhecemos Ele como nosso Pai, que nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, que nós reconhecemos Ele como a expressão exata do Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te entregar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus em nossa vida e que o Senhor é Pai em nossa vida.